É, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu lembrei de colocar a aula para gravar. Ok. Então vamos lá. Se quiser, eu recomeço. Tudo ok? Então tá, gente. Mas meu principal objetivo dessa aula é que vocês conheçam realmente os benefícios dos óleos essenciais para os animais, estando eles saudáveis ou não, tá bom? Então pode passar. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu sou médica veterinária, me chamo Rebeca Brum de Souza, eu me formei em 2002, então eu tenho aí quase 20 anos de formada, de experiência profissional nas mais diversas áreas dentro da minha amada profissão, né? E trabalhando não só com animais de estimação, né, animais de criação, mas também com saúde e bem-estar dos humanos também, né? Tanto dos animais quanto dos humanos. Atualmente, eu me dedico a solucionar problemas de comportamento dos animais e principalmente os de companhia, né, os pets, que a gente acostumou a chamar, né, de forma tão carinhosa, através da educação positiva. Então, eu faço consultorias online e dentro dessas consultorias eu utilizo algumas ferramentas das terapias integrativas, né, que são que eu trabalho com aromaterapia, com os florais de Bach, florais quânticos, homeopatia, cromoterapia, saúde quântica, sistêmica e várias outras. Então, a gente utiliza várias ferramentas, né, e a aromaterapia é apenas uma delas, para me auxiliar nesse processo de correção do comportamento, de educação positiva desses animais que apresentam algum distúrbio de comportamento ou até distúrbio psiquiátrico, tá bom, gente? Então, vamos lá, mais um, vamos passar. Opa, menos um, pulou um. Isso. Então, vou falar para vocês sobre os dados do Brasil, né, dados interessantes, dados econômicos com relação ao mercado PET. Vou entrar na aromaterapia propriamente dita, vou falar um pouco sobre o faro, né, dos animais, que o olfato, né, nos humanos, no animal, a gente costuma chamar de faro. Os benefícios dos óleos essenciais, vou falar sobre a bioindividualidade dos animais para vocês, as formas de uso, as diluições, quais os óleos eleger para o uso. Vou dar alguns protocolos de uso para vocês e vou falar das contraindicações. Tá bom, gente? Então, fiquem aí, que no finalzinho, mais lá para o finalzinho, a gente passa os protocolos de uso e ainda tem as perguntas e respostas, onde vocês vão poder me questionar sobre tudo que permeia vocês aí desse universo. Pode passar? Aí, então vamos lá nos dados, né? Gente, olha só que fantástico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2009, né, foi feito um censo PET e descobriram, né, que haviam 130 milhões de pets no Brasil, isso em 2019. Hoje, 2021, o Brasil é a terceira maior população de animais de estimação do mundo. E é o terceiro maior mercado mundial, gente, no segmento pet, estando atrás da China e os Estados Unidos, que hoje é o primeiro. Mas ele é o quarto em faturamento. O faturamento hoje é de 40 bilhões, gente, é uma coisa absurda isso. E o aumento é crescente, né? A gente teve de 2019 para cá um aumento de 13,5%. E outro dado para vocês, 90% são de pequenas e médias empresas, então não acha que é fábrica de ração que ganha esse dinheiro, não, gente. Muito pelo contrário. Então, como vocês podem notar, é um mercado imenso e próspero que espera por vocês também, né? Vocês também podem lucrar, né, com ele e gerar muito valor para a vida dos seus pets, das pessoas, através de qualidade de vida e com uma marca que a gente sabe, né, que trabalha com verdade e uma qualidade indiscutível, que é a do Terra. Então, vamos passar mais um, Sá. Próximo slide. Ok, gente, então por que aromaterapia? Por que eu escolhi essa ferramenta? Né? Dentre as outras ferramentas para você que eu falei para vocês que eu utilizo dentro da área de comportamento animal, por que a aromaterapia? Gente, por quê? Simples, ela é fantástica. O olfato é o principal
sentido dos animais, né? E principalmente dos cães, né? Se a gente comparar com os humanos, né, que tem 5 milhões de células olfativas, os gatos têm 200 milhões, os cães têm 300 milhões, né? São 100 vezes mais que a gente. É uma coisa absurda, né? Eles têm um faro extremamente mais aguçado, mais apurado que o nosso. É através do olfato que eles enxergam o mundo, né? Os cães e os gatos. E apesar de todo mundo conhecer a fama do faro canino, né? Poucas pessoas utilizam dessa informação de uma maneira estratégica, né? Como eu, através da aromaterapia aqui, e vocês, a partir de agora, também que estão sabendo dessa informação. Então, vocês imaginam, assim, para nós, humanos, né? A aromaterapia já é fantástica, vocês imaginam para um pet. Então, vai ser 100 vezes mais fantástica. Pode passar o próximo. Então, vou falar para vocês um pouquinho do faro. Próximo. Isso. Então, olha só que dado interessante que eu trago para vocês. Os cães, em especial, eles têm a capacidade de farejar separadamente por cada narina. Olha só que interessante. Então, eles sabem exatamente de qual direção vem aquele estímulo. E aí, dentro do nariz do cachorro e dos gatos também, existe uma estruturazinha fininha, pequenininha, que chama órgão vomeronasal, que ele é como se fosse um amplificador de informações. Então, o animal, quando ele sente um cheiro, um odor, tem um estímulo olfativo, ele consegue distinguir cada componentezinho daquele odor, daquele estímulo que ele sentiu. Então, por exemplo, de um mix de óleos, ele vai saber cada componente dentro daquele mix. É fantástico isso, né, gente? Coisa que a gente nem imagina ter, né? Então, eles têm uma percepção muito imediata e visceral dos aromas, né? Olha só essa imagem que eu trago para vocês. A imagem do cérebro menorzinho é do cachorro. E esse órgãozinho coladinho no cérebro é o bulbo olfatório. Olha o tamanho do cachorro e olha o tamanho do bulbo olfatório do humano, que é essa. Eu fiz até uma bolinha, né, circulando. Olha a diferença, gente. Como que é potente isso. Então, com um bulbo tão potente, eles têm uma capacidade gigantesca de memorizar um HD, né, muito grande de memorizar aromas, e eles conseguem, através disso, determinar estados emocionais das pessoas, né, de quem está perto. Eles conseguem, então, farejar bomba, farejar explosivos, drogas, eles conseguem detectar tumores nas pessoas, eles conseguem descobrir se uma pessoa está, uma mulher está gestante, por exemplo, né? Então, é realmente uma habilidade muito forte que eles têm. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês, olha só como é potente essa informação, né? Olha como o olfato deles é um órgão extremamente potente e como a gente pode se utilizar dessa informação para benefício e para utilização dos olhos, né? Pra vocês verem como que os olhos são maravilhosos para eles. Então, eles têm aí o bulbo olfatório maior e bem mais desenvolvido que o nosso. Pode passar para o próximo. Os benefícios dos óleos essenciais para os animais são os mesmos que para a gente, né? Então, combate estresse, ansiedade, dor, depressão, doenças, desconfortos, tem as propriedades, né, antivirais, bactericidas, antifúngicas, só que nos animais eles ainda ajudam na sociabilização, na educação positiva, no medo, na agressividade, todas as questões relacionadas ao comportamento desses animais, no estresse, né? E a aromaterapia, só um dado interessante para passar para vocês, ela começou a ser desenvolvida, a aromaterapia para os animais, começou a ser desenvolvida, estudada na década de 40 por esse senhor aí, o Lionel Savelinge, que era farmacêutico e veterinário. Então, ele começou a utilizar das informações que ele tinha, né, do conhecimento que ele tinha, e começou a já testar nos animais e desde já começou a perceber uns benefícios muito ampliados nos animais. Próximo.
Vamos agora falar sobre a bioindividualidade. A bioindividualidade é o mesmo que eu dizer para vocês, cada um é cada, né, cada um com seu cada qual, né? Cada ser é um ser único, individual, e cada organismo responde de uma forma única a cada estímulo, né? E olha só, lá pela década de 40 também, eles descobriram, começaram a fazer pesquisas e descobriram uma habilidade muito interessante dos animais, que é uma espécie de automedicação, né? Que é a zoofarmacognosia. Eles conhecem, né? Eles sabem o que eles precisam, eles conseguem corrigir pequenos desequilíbrios, deficiências ou desarranjos, desajustes sistêmicos nos corpinhos deles, e eles vão no matinho, eles vão atrás de ervas, né, de fitoterapia, que corrijam essas necessidades deles, né? Então, como eu falei, eles conseguem detectar através do aroma. Pra gente é só uma graminha, né? Que você vê o cachorro pastando uma graminha, não deve estar legal. Pra gente é só uma graminha, mas ali dentro ele consegue detectar através do olfato, né? Do faro deles, cada elemento que ele precisa. Então, ele vai lá e come determinada plantinha porque ele sabe, né? O instinto dele diz para ele, coma isso daqui porque isso aqui vai te fazer bem. Então, é uma espécie de automedicação, né? Só que é uma automedicação, né, mais consciente do que a gente faz, né? Então, gente, olha só, isso acontece dentro da natureza, mas e como é que ficam os nossos pets, né, que estão dentro de casa, que são completamente dependentes da gente? Como é que isso é feito, né? Então, a gente precisa proporcionar para eles a oportunidade de eles expressarem os comportamentos naturais, né? E a gente tira isso deles, né? O nosso estilo de vida, o estilo de vida que a gente impõe a eles, né? Um ambiente fechado, pobre de estímulos, a monodieta, vai acabar trazendo transtornos orgânicos para os nossos animais. Então, a gente precisa realmente se empenhar, e esse é um dos meus propósitos hoje, educar as pessoas para que elas tenham conhecimento das reais necessidades, conheçam quão importante é o comportamento, o animal expressar um comportamento natural, porque, inclusive, como vocês estão sabendo agora, eles podem praticar automedicação. Então, se eles estão precisando de algum componente, eles mesmos buscam esse componente na natureza, mas a gente precisa proporcionar esse contato para eles, né? Então, a gente, na aromaterapia, a gente consegue proporcionar algum contato com alguns desses elementos, só que não é a gente que tem que definir, né? Mas sim o animal é que vai saber. Então, próximo slide, por favor. Como é que a gente faz isso dentro de casa? A gente vai usar o teste da aceitação. Então, os animais são extremamente inteligentes e têm essa capacidade de detectar aquilo que eles precisam, né? Então, não adianta a gente simplesmente, eu como veterinário, prescrever, não, você vai usar isso, isso e isso no seu animal. Ele está com problema de pele, você vai passar lavanda, um On Guard e uma copaíba. Não adianta, gente, um animal é que sabe o que ele precisa. Então, toda vez que você for utilizar um óleo essencial no seu pet, você precisa fazer o teste de aceitação. E eu atento vocês para que vocês façam os testes, né? Porque você não vai fazer uma vez, você vai fazer um teste e com 5 óleos, mais ou menos, a cada vez que você fizer o teste, né? Então, o que é legal? Você já saber o que o seu animal gosta, né? O que o seu animal, qual óleo essencial que o seu animal se identifica. Então, faça isso antes. Porque, por exemplo, se você tiver um animal em casa que tem medo de fogos de artifício, que tem medo de trovão, quando chegar, se formar uma tempestade, você já vai saber. Então, você não vai usar aquele óleo essencial num animal ou tentar descobrir no momento de estresse do animal. Você já tem que saber isso com antecedência. Se seu animal gosta de lavanda e ele se feriu, você vai usar lavanda. Se ele não gosta de lavanda, não adianta você usar no ferimento. Então, o que que é legal? Vocês já terem alguns óleos, muitos de nós já temos óleos em casa, então oferecer aquilo que a gente tem dentro de casa para o pet, para saber o que que ele gosta. Ou então,
mais para frente eu vou fazer a sugestão para vocês terem a farmacinha PET, e aí vocês vão ofertar para os animais, para ver se eles aceitam, e aí vocês vão identificar, vão anotar e vão utilizar de acordo com o que eu vou ensinar a vocês também. Mas como é que é feito, então, afinal, esse teste de aceitação dos óleos essenciais? Olhem a imagem. O frasco está fechado, tá? Você pode, no máximo, desrosquear. Lembre-se que o olfato dele é extremamente apurado, então não tem nem necessidade de desrosquear o frasco, tá? Muitas vezes, destampar, então, menor necessidade. Isso pode até causar irritação, né, mental, psicológica no animal, porque realmente é muito forte. Então, vocês não vão destampar, vão só dar uma desrosqueadinha. Ah, e outra coisa, não destampar, vocês evitam que eles contaminem os frascos também, porque às vezes eles vão querer lamber, eles podem bater a patinha, derrubar, enfim. Vamos usar de modo seguro para você, para o pet e para o seu óleo também. Então, vocês vão posicionar o frasquinho, só desrosqueado, abaixo da narina, por mais ou menos uns 5 minutinhos, a imagem fica bem, se não me engano, nessa imagem ele está destampado, mas não ofereçam destampado, tá, gente? Eu não achei uma imagem melhor, mas essa ficou bem legal para vocês terem noção de como deve ser. Então, vocês vão só posicionar abaixo da narina, não precisa ser tão próximo quanto a imagem, e aí o óleo essencial vai subir, né? Vai começar a exalar e eles vão sentir um cheiro. Quando a aceitação é boa, ele vai lamber o frasco, por isso que eu falo não desrosqueie, né? Porque pode contaminar. Ou então ele puxa a mãozinha do tutor, a mão do tutor com a patinha deles, é a coisa mais bonitinha. Quando a aceitação é moderada, ele fica assim, não sai do ambiente, mas também não lambe, ele fica assim, como que reticente. E quando eles não aceitam, gente, eles simplesmente saem correndo e perna para que te quero. Eles não gostam mesmo, eles viram a cara, não aceitam, saem do ambiente. O que é legal para vocês também já saberem, quando vocês forem fazer o teste de aceitação, é importante vocês deixarem água limpa no potinho deles, né? Na vasilhinha onde eles se hidratam, e deixar portas e janelas abertas, no caso de gato, né, que saem pela janela, porque se eles não gostarem e realmente incomodar eles de um modo muito agressivo, eles vão querer fugir, então deixe fugir, porque eles querem sair do ambiente. Tá bom? É uma forma deles se certificarem que não está preso naquele ambiente. E o que a gente quer proporcionar para eles? O bem-estar. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, fazer com que eles tenham uma correlação negativa, né, com aquele óleo essencial, ou mesmo com os frascos, porque se alguma coisa der errado ali, eles vão fazer aquela correlação negativa. Viu aquele frasquinho, já vai sair correndo, nem sabendo se é bom ou se não é para eles. Então, a gente quer esse contato positivo com os óleos essenciais. Então, faça com bastante cuidado, num ambiente calmo, no dia que o animal estiver calmo. E eu repito para vocês, façam com antecedência, saibam antes o que os seus animais gostam, tá? Para no momento de real necessidade, vocês utilizarem com bastante assertividade esses óleos, tá bom? Próximo, por favor. Então, sobre as formas de uso, gente, como diz uma outra consultora, o difusor é vida. Para pet, gente, difusor é a forma mais segura e mais agradável para eles, né? E olha só como que é bacana. Através do difusor, vocês tratam o animal, vocês se tratam, né? O dono é tratado também, e você trata o ambiente. Então, aquela questão da família multiespécie, que a gente chama hoje, né, que é essa relação íntima dos animais com as pessoas, ela é tratada de uma forma, inclusive, até muito econômica. Você coloca no ambiente e todo mundo é beneficiado. Então, o difusor, gente, é vida. Nessa outra imagem aí aparece a coleirinha e alguns difusores pessoais, né? Que no caso seria animal, não pessoal, né? Eles são meio bonitinhos, gente, da concorrente, tá? Mas eu não recomendo muito, não. Por quê?
como o olfato é muito apurado, eles podem se incomodar bastante, inclusive vocês podem, proporcionar um transtorno, psicológico para eles, né, desencadear um transtorno de comportamento por conta deste bendito colarzinho, que é uma gracinha, mas às vezes o animal não gosta. Então, mais uma vez, se resolverem usar esse difusorzinho, inclusive pode pingar direto na coleira de couro, também fica bem legal. Sempre diluído. Se resolverem utilizar, sempre façam um teste para ver se o animal gosta. E mesmo que ele goste, vai chegar uma hora que ele não vai mais precisar eh, daquele, daquela terapia, né? Daquele fim terapêutico, daquele óleo, e ele vai querer se desvencilhar disso. Então, às vezes, a gente pinga na caminha do animal ou na casinha, e o animal começa a rejeitar aquelas coisas deles, que pertences dele, porque ele já não precisa mais daquele óleo como fim terapêutico, então começa a incomodar eles. Então, muita atenção, se vocês resolverem utilizar o difusor eh, pessoal, né, animal, tomem cuidado, observem bem como que é a reação desse animal ao longo do intervalo de mais ou menos 2 semanas, tá? Que é mais ou menos o período que eles vão aceitar e vão perder o interesse também. E mais uma vez eu chamo a atenção para vocês que o odor, ele é a identidade dos animais. Então, se você coloca eu quero dar um banho para deixar meu cachorro cheirosinho, porque eu não gosto do meu cachorro com cheiro de cachorro. Gente, eu preciso atentar vocês que isso configura maus tratos, inclusive, tá? Porque o animal não tá feliz de estar cheirando lavanda, o animal não tá feliz de estar cheirando um lang-lang, de estar cheirando um peppermint, tá? A menos que ele goste muito, e mesmo assim ele não vai gostar de ficar o tempo todo com esse cheiro, tá? O animal tem que cheirar, tem que ter o cheiro específico dele, a identidade, é como se ele se apresenta para o mundo, como se ele se apresenta para os outros animais, cachorros, gatos da mesma espécie ou não. Então é muito importante a gente respeitar a identidade e individualidade de cada animal, tá? Então atenção, porque senão vocês podem desencadear distúrbios mentais nesses animais. Então, usem, sim, os óleos essenciais, com certeza, né, da forma segura, como eu estou ensinando para vocês, mas usem também com bom senso. Viu que o animal começou a ter um comportamento esquisito? Suspendam o uso. Não porque vai fazer mal, mas mal fisicamente para o animal, né? Mas porque o mental dele já não está mais aceitando aquilo, tá bom? Sempre diluído. Tá? O próximo, a forma de uso que a gente gosta bastante de prescrever. Pode passar o slide. Isso, olha lá, gente. Da mesma forma que a gente usa para a gente usa para eles, né? Põe uma gotinha lá, faz a mãozinha de concha e oferece para eles. Isso daí, nossa, já é sensacional, tá? Diluído, né? A mesma diluição que vocês fazem para vocês, vocês podem oferecer dessa forma, né, na mão para eles, de preferência aqueles que eles gostam, ou então, olha que só que legal, vocês podem fazer o óleo bifásico, que é um veículo que eu gosto muito, que é super simples, é aquela misturinha que a gente está acostumado, é o óleo de coco fracionado com óleo essencial, e aí vocês colocam mais uma porção de água, geralmente o dobro, a gente está acostumado a fazer 10 ml de óleo de coco fracionado, e algumas gotas, dependendo, né, dos óleos essenciais, e aí vocês colocam um dobro, então, de água, tá? 20 ml de água, 10 de óleo de coco e mais as gotas necessárias para aquele tratamento, para aquele objetivo, tá? E aí, quando vocês forem usar o spray bifásico, nunca utilizem diretamente no pelo do animal, tá? Façam uma nuvem, então borrifa, deixa aquela nuvenzinha se formar e cair sobre o pelo do animal. Tá? Mesmo que o óleo esteja diluído e vai estar ali no spray bifásico, não é legal de jogar diretamente na derme do animal, tá? Ela tem que ficar sobre o pelo, que aí ela fica protegido. Aí você tem muito menos chance de ter uma irritação e
esse contato indireto com a derme, o pelo vai ser aquecido, então ele vai continuar exalando esse aroma de uma forma suave e que não vai irritar o animal, tá? Então eu gosto muito, só que eu chamo atenção para vocês que tem que ser apenas os óleos lambíveis, né? Os que podem ser ingeridos, né? Da mesma forma que a gente pode ingerir, a gente pensa nos animais com os óleos que podem ser ingeridos. Então depois eu vou ali na farmacinha falar de alguns óleos muito bons para os animais, e os que não forem, não puderem ser ingeridos, eu chamo a atenção de vocês para que vocês não passem direto no animal, mas podem fazer também um spray bifásico, e é bem legal vocês anotarem no rótulo que é um spray de ambiente, para o ambiente, por exemplo, tá? Então vocês podem passar esse spray no ambiente, mas não no animal. Então já coloca, faz um rótulozinho à mão mesmo que seja e escreve: esse aqui é para ambiente e esse aqui é para o animal. Tá bom, gente? Algumas pessoas já me perguntaram sobre usar o álcool, né, o álcool de cereais para fazer a diluição. Não é legal, gente. Não é legal porque pode irritar, pode acontecer acidente, tá? Pode ir no olho ou ou partes sensíveis do animal, porque para a gente é meio lógico, né? A gente vai apertar o borrifo, ele vai fazer um barulhinho, enfim, o animal já começa a ouvir desde o momento que você coloca o dedo no borrifo. Então ele se movimenta e pode acontecer esse acidente. Então, a gente, mais uma vez, eu falo para vocês, a gente não quer essa associação negativa com os óleos essenciais. Tem que ser extremamente positivo em momentos de relaxamento, em momentos que os animais estão felizes, tá? Primeiro a gente vai usar quando eles estão ainda saudáveis, sem aquela real necessidade, né? Para saber o que eles gostam, quais são os eleitos, né? E aí depois, numa necessidade, vocês já vão saber e utilizam com assertividade. Pode passar para o próximo, por favor. E o uso tópico também pode ser feito, lembrando sempre que o uso tópico é a mesma coisa que ingestão, porque o animal vai se lamber, se o animal não se lamber, o outro animal pode lamber ele. Então, cuidado, né, com o uso na seleção, na eleição dos óleos, porque ele vai lamber. Ah, mas eu passei na ponta da orelha, no dorso. Vai lamber, gente. Eles dão um jeito de lamber, tá? Então, a gente pede para ter muito cuidado, usar com segurança, com tranquilidade. Por isso, então, né, o difusor é a opção mais segura, mais bacana. A segunda mais bacana é o spray bifásico, que é como se fosse o difusor, a gente vai fazer aquela mesma nuvenzinha, a mesma lógica do difusor. Ou então a gente pode, então, esses que são mais seguros, os óleos que são mais seguros, aplicar nas partes de absorção e pulsação. E aí eu trouxe para vocês uma imagenzinha bem legal, que eu carinhosamente copiei desse pessoal aí, que está indicado, que é a reflexologia podal, que vocês podem aplicar os óleos essenciais para determinados pontos do organismo, né, determinados sistemas ou órgãos, e lá na patinha, olha só que interessante. E aí, quando vocês forem aplicar, vocês vão aplicar sempre diluído, mais uma vez, eu preciso falar isso várias vezes, repetir isso várias vezes, repliquem isso para os clientes, para as pessoas que vão utilizar, tá? Sempre, sempre diluído, eles são bem mais sensíveis que a gente. E quando for ser utilizado, né, quando o óleo for utilizado de forma tópica num ferimento, nunca utilizar diretamente no ferimento, mas ao redor, tá? Pode passar o próximo, por favor. Próximo. Opa, desculpa. Isso aí, este. Uhum. Então vamos lá, gente. Olha, diferente da pele dos humanos, a pele do pet é bem mais sensível que a nossa, né? Então tem um pH diferente e não tem as glândulas sudoríparas que a gente tem. Por isso que eu falo para vocês, não apliquem diretamente, não funciona da mesma forma que a gente, né? Então é muito importante vocês terem o discernimento do óleo que é feito, que é para ser usado no pet e o óleo que é para ser usado para
o pet. Enquanto eu estava fazendo esses slides, essa apresentação para vocês, essa aula, eu fui para a internet buscar imagens e lá dentro eu vi muitas indicações para pet, né? Só que não fazia esse discernimento do que pode ser usado no animal e do que pode ser usado para um animal, porque você pode usar para o animal no ambiente, na caminha, né? E aí ele pode, inclusive, não ser os lambíveis, né? Mas os que são usados no pet, eles têm que ser necessariamente lambíveis, porque pode acontecer, tá? É uma ou outra situação, como eu vou apresentar para vocês, por exemplo, do Deep Blue, que ele não é de uso interno, mas que o animal, se lamber, não vai ter problemas, tá? E sempre, obviamente, com bastante atenção, com bastante cuidado, observando a reação dos animais e se ele tiver aceitação para aquele óleo, tá bom? Então, atentem, óleo para pet é uma coisa, óleo para ser utilizado diretamente no animal são outros, tá? Então, quando vocês utilizarem o shampoo, por exemplo, que um animal aprovou, vocês vão fazer separar aquela porçãozinha, vou fazer um shampoo terapêutico para o meu animal. Então, você vai fazer um shampoozinho de base neutra, você não vai pingar e vai deixar no frasco, tá? Você vai pingar o óleo essencial diretamente naquela porção que você vai utilizar no animal. E aí você vai ter um efeito potencializado, tá? Porque se ele ficar no frasco, e você vai utilizar esse frasco, né, de tempos em tempos, você vai perder, o óleo vai exalar, vai evaporar, e você não vai ter aquela potência terapêutica que você queria, tá? Então, ele fica bem legal para ser usado como desembaraçador de pelos, né? Porque não precisa ser dado banho no animal sempre, né? Mas você pode fazer o spray bifásico e pentear seu animal. É um comportamento higiênico super bacana. Os animais associam super positivamente. É necessário para o animal, tá? Para a parte mental dele também é muito boa. Fazer esse contato íntimo com o animal e o desembaraçar é higiene para eles também, tá? Vocês podem utilizar como hidratante de patas, né? Para essas épocas mais secas, você pode passar diretamente nas patinhas, né? Como aquela massagem ali que eu mostrei, nos pontos ali da reflexologia, utilizar nos colchins, para que eles hidratem, né, para que seja hidratado, para que não aconteça ferimento, rachadura, né, então o óleo de coco é bem legal, é um veículo bem legal que já vai fazer toda essa parte de hidratação, pode ser utilizado como óleo de massagens e o spray bifásico de ambiente que eu já falei para vocês, tá? Então, gente, mais uma vez, muito cuidado, tá? Muito, muito cuidado com essa questão do lamber, de passar, de colocar diretamente na pele, tá? Os gatos ainda são mais sensíveis. E os banhos, né? Eu chamo a atenção para vocês que os banhos para os animais, eles não podem ser frequentes, tá? Eles devem ter uma frequência de no máximo uma vez por mês. Banho no animal, via de regra, deve ser dado quando o animal está assim extremamente sujo, podre, impossível ter um animal dentro de casa. Mas animal que mora num apartamento, que passeia na calçada, né, para fazer suas necessidades e que retorna para casa, gente, não existe esses animais irem para o pet shop tomar banho semanal. Gente, isso infelizmente, me desculpem de falar, muita gente pode até não gostar do que eu vou dizer, mas isso configura maus tratos para os animais, tá? Então, atentem que isso é uma forma deles ganharem dinheiro, não é uma necessidade, muito pelo contrário. Muitos distúrbios comportamentais e psiquiátricos a gente está tendo, vivenciando nos animais por conta desse excesso de banho, excesso de limpeza, excesso de saída, excesso de exposição eles a situações que são extremamente estressantes para eles. Então, prestem mais atenção nisso, de repente, uma simples mudança na rotina do animal
né, dos banhos semanais, quinzenais, o animal já se apresenta muito mais tranquilo. Então, não adianta, meu cachorro está muito estressado, vou passar lavando e vai continuar mandando ele para o pet, gente. Não resolve, tá? Ou então, pedir para que coloque, né, perfume nos animais. Não façam isso, gente, por favor, não façam. A gente foi acostumado, e eu falo a gente porque eu também passei, né, eu passei da fase de tutora para a fase de veterinária, de pessoa que compreende o universo pet, e hoje vocês estão aqui para aprender sobre isso também. Então, não cometam os erros do passado, tá? Aprendam e comecem a perceber, prestar atenção nos seus animais, nas necessidades deles e do comportamento que eles têm tido, para que a gente possa realmente melhorar a qualidade de vida deles, tá bom? Pode passar. Então, aqui a diluição, importantíssima, importantíssima, gente. Nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, é uma imagem bem bacana, entretanto, ela dá uma margem muito grande que eu não considero segura, tá? De 0 a 11 quilos é uma margem muito grande, né? É uma janela muito grande para vocês saberem. E a maioria das pessoas que tem pet pequeno, tem pequeno porte, né? Então, a gente perde a base aí, né, a partir dessa diluição. Então, a gente utiliza a diluição para os menores, né, para as raças mini, toy e os cães filhotes, a gente preconiza a mesma dosagem, a mesma diluição que para as crianças, tá? Então, por que que a gente não utiliza o óleo diretamente na pele? Vocês já sabem que a pele é mais fina, que não tem as glândulas sudoríparas, que o pH é diferente, mas a gente pode, então, desencadear uma reação muito negativa, tá? Outra que você não consegue espalhar, né? Você vai fazer uma massagem com óleo essencial puro, você não consegue espalhar, né? Então, você precisa, inclusive, de uma grande quantidade, né? Um animal de grande porte, uma grande quantidade de óleo carreador com óleo essencial para você poder esparramar e fazer uma massagem legal, né? Bem feita, uma massagem terapêutica de fato. E a diluição, né, como todo mundo sabe, proporciona a facilidade e a segurança no uso, então, essencial, tá? Depois eu vou disponibilizar algumas imagens para vocês, para que vocês tenham e consultem sempre que precisarem. Pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui eu trouxe para vocês aquela diluiçãozinha básica, né, que o próprio doTERRA ensina a gente, né? A cada 10 ml, uma gotinha de óleo essencial. Isso aqui para pequeno porte e para cães filhotes é mais que suficiente, tá? A gente preconiza 1% para 1 a 2% para cães, 1% para gatos e até 2% para cavalos, tá? A gente já começou, o pessoal já começou a utilizar em cavalo e a gente está tendo uma resposta muito boa. E de repente aí em breve faço uma live só sobre cavalos e outras espécies, para vocês conhecerem também os benefícios para as outras espécies animais que não são os pets. Então, o que que é o mais legal? O carreador mais legal de todos é o óleo de coco, gente. O óleo de coco fracionado, né? Porque ele tem rápida absorção, porque ele não solidifica, porque passou pelo processo, né, de fracionamento, e porque ele tem as propriedades antibacterianas, ele deixa de ter cheiro, então é um estímulo a menos para o animal, que já tem um olfato extremamente apurado, e ele é mais leve, né? Então reduz muito a probabilidade de reação alérgica, a menos que o animal tenha realmente uma alergia ao óleo de coco, mas isso é raríssimo pra caramba. Então, assim, é muito difícil acontecer. E para animais muito grandes, por exemplo, um cavalo, que você precisa de uma área maior, você pode utilizar o óleo de oliva, né? Que também é bem seguro e bem legal. Mas o óleo de coco é sensacional. O óleo de oliva é de boa qualidade, né, gente? Por favor. Pode passar para o próximo. Aqui só mais uma imagenzinha de diluição que eu trouxe para vocês, bem bonitinha, né, que eu emprestei lá da coleguinha, quatro patas, que tem a diluiçãozinha para cães e gatos, mais ilustrativa mesmo. Pode passar para o próximo. E agora vamos falar dos óleos essenciais propriamente ditos, né?
Eu gosto de falar para vocês sobre a farmacinha PET. O que que é a farmacinha PET? É da mesma forma que a gente tem a farmacinha da família, né, a gente tem a farmacinha PET também. Então são óleos simples, gente, a gente não precisa de inventar moda, inventar roda com os PETs, tá? São os óleos que a gente já costuma ter e utilizar, são bons para eles, são bons para nós. Quando a gente utiliza, eles já recebem o benefício, quando eles utilizam, a gente recebe o benefício também. Então é uma troca muito boa, além da troca de energia que existe entre o ser humano e os animais, a gente consegue fazer essas trocas terapêuticas também através dos óleos essenciais. Então vamos lá, lavanda, né, gente? Lavanda é básica, padrão, todo mundo conhece, ama, é a queridinha e a queridinha para os pets também. A lavanda fala para gente sobre comunicação, né? Então ela é muito boa para irritações de pele, ela é fantástica nos processos de cicatrização, ela é calmante, tranquilizante, imunoestimulante, ela é um ótimo repelente, né? Então às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero usar, associar óleos, quero fazer uma sinergia, porque eu quero repelir qualquer inseto que vai chegar naquele ferimento. A lavanda já faz esse papel. Tá? Então, ela já faz a cicatrização do ferimento e faz a ação repelente também. Tá? E ele é muito legal para animais que têm medo de fogos de artifício e tempestade. Então, já saiba se seu animal é medroso, seu animal tem esse problema, né, de ter medo, de ter pavor, né, mais que medo, medo todos têm, né, até criança tem, mas tem um pavor, aquela coisa absurda, então já saiba se seu animal gosta de lavanda, se a lavanda faz bem, se ele tem essa intimidade com a lavanda, e aí você vai utilizar, já vai saber. Ó, perto do Natal, Ano Novo, que o pessoal começa a soltar fogos, dia de jogo, já passa no animal, põe ele quietinho, tocadinho, nos paninhos dele, bem seguro, bem tranquilo, dá a lavandinha, põe no ambiente, tá? Que ele vai ficar relax, né? Pode ser que sofra, mas vai sofrer em menos, né, em menos proporção, né? A gente, ao longo do tempo que a gente vai desenvolvendo, vai fazendo com que o óleo tenha mais intensidade na sua terapêutica, tá? O olíbano, né, o frankincense, é o que é o óleo da verdade. Ele é digestivo, imunoestimulante, antisséptico, ele auxilia no trato urinário, então para gatos que geralmente têm muitos problemas urinários, ele é fantástico, tá? Muito legal para picada de insetos. Ele é um ótimo óleo para memória e concentração, então, para animais que estão fazendo treinos de educação positiva, né? Para os meus pacientezinhos aí que fazem os treinos de educação positiva, que é fazer xixi no lugar certo, passear sem desespero, né? Brincar, fazer interação com outros animais de maneira educada, né? É muito legal. Esses treinos que a gente faz de educação positiva, esses e outros treinos que a gente faz de educação positiva, o olíbano auxilia bastante, os animais respondem muito bem. Ele é legal porque ele equilibra o humor, né? Tem animal que é muito exagerado, muito exacerbado, né? E ele é um ótimo oxigenador de células, então, para animais que têm ou tiveram distúrbios neurais, é, que têm convulsões, que apresentam convulsões, ou outros distúrbios, né? Que tem sequelas, por exemplo, de uma sinomose, ele é ótimo. E olha só, gente, que fantástico. Ele é um óleo que é muito legal para animais que foram resgatados, porque ele acolhe a sensação de abandono dos animais. Então, assim, para animal que foi abandonado, que sofreu maus tratos, ele é um óleo fantástico, tá? Utilizar no difusor ou no spray bifásico é muito legal, é muito bacana, acolhe muito bem esses animais, deixa eles mais tranquilos, mais calmos e receptivos, tá? A copaíba, gente, que é o óleo da longevidade, da vida, né? Ela é fantástica também. Copaíba, da mesma forma que é assim excepcional para gente, é indispensável para os animais também. É antioxidante, suporta o sistema cardiovascular, imune, digestivo, respiratório, ela é calmante, é relaxante, revigorante, antisséptica, anti-inflamatória, gente, é fantástica. Copaíba é um compêndio todo, né? Ela é fantástica,
mesmo. Para animais que têm câncer de pele, pode ser massageado o câncerzinho, né, vai causar um relaxamento nos animais, vai evitar que cause alguns tumores, né, eles tendem a minar uma água e atrair insetos, então é legal você utilizar a copaíba, né, hidratante dessa pele. Para câncer de pele, ele é excepcional para micoses, para distúrbios articulares, né, os cães mais velhinhos, ou então os que têm displasia coxofemoral, as raças muito grandes, né, a copaíba é fantástica, gente. E a copaíba legal pode ser utilizada em cápsula também, né. Aí, nesse caso, pode ser ingerida tranquilamente. Todos esses 3 óleos que eu falei para vocês podem ser ingeridos, então use tranquilamente, diluidinho, certinho, faça a diluição correta para o tamanho, e para o porte do animal, idade também, né, se for novinho, e podem usar com segurança. O próximo, por favor. Quero chamar a atenção para vocês sobre os cítricos, tá? Cuidado com gatos, porque os gatos eles têm um sistema de detox hepático um pouco falho, sabe? Então eles podem intoxicar com mais facilidade, não de óleos essenciais, mas de outros elementos, né? Então a gente sempre pede para tomar cuidado com cítricos, mesmo a prescrição para gatos. Apesar que muitos gatos não gostam de cítricos, mas alguns gostam, então façam o teste com os gatos também, é a mesma reação. Então, sabe qual que é o óleo que o seu pet gosta? Ok, pode utilizar com tranquilidade, tá? Então, lá, falando dos cítricos, né? O lemon é o óleo do foco, ele é um imunoestimulante repelente, também legal para, né, para a gente passar e evitar aquelas bicheiras nos animais. Ele é digestivo e é muito bom, então, para animais em treinamento, como eu falei, no caso do olíbano, né? Como ele dá foco, a gente tem um treinamento específico para foco, que faz com que o animal seja mais obediente, e o lemon ajuda bastante nesse treinamento. É bem interessante. A tangerina, né, que eu falo que é o óleo da alegria, ele realmente traz esse instinto de felicidade para os animais, né? Digestivo também, regula, ele é muito legal porque ele regula os distúrbios alimentares, como bulimia e anorexia, trata cólicas e gases. E eu chamo a atenção para vocês que os animais que têm monodieta, né, no caso a ração, hoje em dia a gente dá a ração, e eu adianto para vocês que a ração não é o melhor alimento para o animal, ela não é nem balanceada e nem é adequada para o animal, né? Tanto os gatos como os cachorros são carnívoros e não deveriam ingerir as quantidades que ingerem de ração, mas enfim, é isso que o mercado disponibiliza para a gente, educou a gente a utilizar como se fosse um produto legal e infelizmente não é, mas graças a Deus a gente tem estudos alertando a gente que a gente precisa rever essa questão, e temos os óleos essenciais para ajudar, né? Então, a tangerina é um bom óleo que pode ajudar nos animais que têm cólicas e gases, da mesma forma que o peppermint, da mesma forma que o Zengest, pode ajudar também com esses distúrbiozinhos do trato gastrointestinal, tá? E o tangerina é legal que ele energiza o ambiente, né? Às vezes o animal está um pouco apático, e então ele energiza o ambiente. Às vezes o animal está apático por conta do tutor, tá? Eles são esponjas, né? Quem não sabe, os animais são esponjas. Eles simulam os nossos sentimentos, eles manifestam aquilo que a gente não manifesta. Então, às vezes, o nosso animal até tá bem, tá feliz, e a gente não tá. Então, é legal utilizar no ambiente que a gente acaba equilibrando os sintomas, os sinais, os sentimentos que a gente está sentindo, que a gente está manifestando, e os animais entram nessa sinergia e ficam bem por consequência, tá? O Brief é um óleo bem legal para animais que são braquiocefálicos, né? Hoje a gente tem muitas raças braquiocefálicas, e é interessante que esses animais, eles têm algumas características em comum, além de ser
né, braquiocefálicos são aquelas da carinha achatadinha, né, gato persa, bulldog francês, os bulls, até mesmo Rottweiler, né, são animais braquiocefálicos, são animais criados, desenvolvidos, geneticamente desenvolvidos, né, infelizmente, eh, não, não são animais que respiram muito bem, né, por conta dessa genética, mas estão lá bonitinhos, fizeram ele com aquela carinha amassada, com carinha triste, e isso atrai algumas pessoas, né, as pessoas se identificam com esses animais de alguma forma e acabam adotando esses animais. Mas eles são animais melancólicos, né, desconfiados, então o Brief é um óleo muito bom para esses animais, porque além de auxiliar no sistema respiratório, ele auxilia também com essa desconfiança, com esses estados de ansiedade, desconfiança, de medo, às vezes até de agressividade. E ele também é um óleo muito bom para fogos, porque como ele é ansiolítico, ele causa essa tranquilidade no animal. Então, descubra se seu animal, por exemplo, não gosta de lavanda, então tenta o Brief. E ele tem medo de fogos. Você tem a opção do Brief ou da lavanda. O peppermint também, ele é relaxante, então pode ajudar, né? O peppermint, então, é um óleo energizante, né? Nossa, quem não adora um peppermint? Muitos animais amam, outros já não gostam, mas enfim. Digestivo, ele é analgésico, muito bom para dor de cabeça, tanto nossa quanto dos animais, gente. Para quem não sabe, os pets também sentem dor de cabeça e bastante. Às vezes se apresentam depressivos tristes, né? Você olha que tá lá no cantinho triste, às vezes ele tá com dor de cabeça. E olha só, gente, dor de cabeça é um negócio muito chato, né? E os animais sentem também. E eles não conseguem dizer pra gente que eles estão com dor de cabeça. Ou às vezes a gente não consegue entender que eles estão dizendo que eles estão com dor de cabeça, né? Mas então, se você está vendo seu animalzinho lá meio cantinho, meio escanteio, já fica atenta, de repente é uma dorzinha de cabeça. Se ele gosta, oferece um peppermint, põe um peppermint no ambiente que ele já vai dar uma energizada, ele já vai dar um up e vai ficar legal, tá? Ele também é anti-inflamatório, trata de medos e traumas. Então, né, mais uma vez, é mais uma opção para aqueles animais que têm medo de fogos. Ele é relaxante, também é repelente, né? Então, eu tenho uma ferida aberta, exposta, que eu quero passar uma copaíba e quero uma coisa a mais para repelir insetos, por exemplo. Pode passar o peppermint. Ou então eu estou com problema de infestação de parasitas, pulgas, carpato, piolho, enfim, formiga, que vai e ataca o alimento dos animais, né? A ração que fica ali exposta, enfim, alimento que fica exposto do animal, a água. Então, você passa ele no ambiente e você já tem esse efeito repelente. E olha só que interessante, muito bom para os territorialistas. Como ele trata medos e traumas, os animais territorialistas são aqueles que fazem xixi em tudo quanto é lugar. Eles querem demarcar território. Isso é uma atitude de medo, é uma atitude que vem do medo. É uma forma dele demarcar o que é dele, porque ele tem medo de perder. Então, você utilizando o peppermint, ele perde esse instinto de medo, que para a gente às vezes é até sem fundamento, mas o animal se torna muito territorialista, ele late para os animais, para outros cachorros, ele late para o carteiro, ele late para todo mundo. Então você começa a utilizar o peppermint e você começa a notar o cachorro mais tranquilo com esses gatilhos, né? Então é muito legal para esse tipo de distúrbio de comportamento, tá? Gente, lembrando mais uma vez, sempre importante deixar, né, a rota de fuga que a gente chama, porta aberta, janela aberta, para onde o animal se esconder, sair do ambiente e água em abundância, tá? Eh, Pode passar para o próximo. A gente já está finalizando, tá, gente? O Zengest, então, que é o óleo da digestão, é ótimo para diarreias, para dor de estômago, indigestão, náuseas, constipação, aqueles sintomas que eu falei para vocês, que também são muito pertinentes à disbiose, né?
por conta da monodieta, da ração, algumas parasitoses, né? Ele é um óleo excepcional para animais que estão em fase de adaptação, seja do ambiente, da dieta, do treino, um bebê novo que vem para a família, né? Assimilação de novidades. Fantástico para animais que têm problema de vomitar em viagem, vomitar no carro, precisam fazer viagem de avião. Fantástico. O OnGuard é o óleo da proteção, todo animal deveria utilizar, né? Desde que goste, desde que tenha feito o teste de aceitação, todo animal poderia utilizar isso tranquilamente, né? Ele, então, é o óleo da proteção para os animais desprotegidos, para os resgatados, é muito legal para os animais reativos, que lá tem para tudo e para todos que atacam, né? Tem as propriedades antifúngicas, antivirais. Ele é muito legal, gente, porque ele é anestésico, então você pode utilizar numa ferida, né, o entorno de uma ferida, e ele vai ajudar bastante com a questão de dor, né? Ele vai acabar anestesiando aquela ferida, e aí você vem, por exemplo, com uma lavanda para cicatrizar. Fantástico. E o Deep Blue, então, que eu aqui coloquei de amarelinho, para lembrar para vocês que ele não é um óleo que pode ser ingerido, né, que deve ser ingerido, mas que ele pode ser utilizado nos animais sim, que também é fantástico, porque ele diminui a dor emocional dos animais, né, mais uma vez para aqueles animais que sofreram maus tratos, que foram resgatados, ou mesmo que estão dentro de casa, que estão sentindo um sofrimento, que tem algum tipo de sofrimento, ele é fantástico. Para aqueles que sofreram contusões, quedas, dores articulares, musculares, para agressividade, tá? Então, gente, eu quero atentar para vocês que esses óleos essenciais que eu coloquei aqui em particular e muitos outros, eles promovem ânimo, energia, redução do medo, da tristeza, da agressividade, mas preciso dizer para vocês que esses comportamentos não são normais dos animais, então é sempre preciso investigar. O óleo essencial, ele é uma ferramenta, tá? Mas uma vez que você não distinguiu, que você não diagnosticou o que causa aquele comportamento, ele vai voltar a ser repetido. Tá? Então você vai ter que ficar usando mais óleo, mais óleo, mais óleo, e aquela causa não vai ser tratada. Então é sempre importante investigar. A gente quer sim trazer bem-estar para os animais, mas a gente precisa saber de onde vem o mal-estar, tá bom? Pode passar o próximo. Então, gente, o protocolo de uso eu trago para vocês aí. Vida, difusor mais lavanda e copaíba. Isso aqui é o básico do básico do básico de ter em casa, tá? Os pets. Então, vômitos, 2 gotinhas de Gengest, com mais 2 gotinhas de copaíba, com 10 ml de óleo de coco fracionado, faz uma massagenzinha na barriguinha, 3 vezes por dia. O mesmo pode ser utilizado para parasitose, tá? Vermes, né? Ferimentos, 2 gotas de lavanda, 2 gotinhas de copaíba, 2 gotinhas de OnGuard, mais 10 ml de óleo de coco fracionado ao redor do ferimento também, 3 vezes por dia. O ferimento pode ser interno ou externo. Às vezes, aconteceu comigo, por exemplo, ontem eu pisei na patinha da gatinha do meu pai, né? Então foi um ferimentinho interno, pode ser utilizado. Não necessariamente uma ferida, né? Um corte, uma mordedura, enfim, um ferimento que trouxe, que abriu, né, que expôs. Então, pode ser utilizado tanto interno quanto externo. Para diarreias, né, para os desarranjos intestinais, o Zengest é muito legal junto com o OnGuard, massagem abdominal também. Prestar bastante atenção se essa diarreia é só um desarranjo ou se é uma diarreia recorrente, tá? Procurem ajuda, procurem um veterinário. Para medos e traumas, a lavanda, 2 gotinhas de lavanda com 2 gotinhas de OnGuard. Sensacional, gente. Então, sempre procurem saber qual que é os óleos que os seus animais gostam, tá bom? Próximo, por favor. Então, tão importante quanto a gente saber pode passar isso, quais são os óleos legais, é importante saber quais os óleos não são legais, tá? Então, aqui os que não podem ser ingeridos estão aqui. Aqui dentro tem o Brief e tem o Deep Blue. Eles não podem ser ingeridos, mas os componentes deles, como estão diluídos, pode ser utilizado no animal com tranquilidade. O cedro, muita gente me pergunta, eu não tenho muita tranquilidade em passar o cedro para um tutor.
tá? Se é um veterinário, ainda fala, olha, lança a mão do cedro e observa. Mas o cedro é mais para ambiente, tá, gente? Eu não tenho muita tranquilidade de passar ele para o animal, não. O cedro não é legal ser ingerido. Os que não utilizar de forma alguma, então, né, bétula, o cravo, a melaleuca e o neaole, o orégano, os olhos quentes, né, o wintergreen, não são legais. Vou deixar essa tabelinha aí disponível para vocês, tá? Pode passar o próximo, por favor. E tudo que a gente não deseja, gente. Irritação local, respiração ofegante, falta de ar, salivação excessiva e ver o animal se esfregando, tá? Então, se isso acontecer, se esfregando em coisas, se esfregando no chão, se algum desses sintomas, desses sinais aqui acontecer, procure um veterinário, né? E esteja com um frasco em mãos, porque nem sempre as pessoas utilizam o frasco do Doterra, não utilizam o óleo do Doterra, né? Para a gente sabe que é da segurança, da pureza, da confiança dos olhos do terra, mas às vezes as pessoas não utilizam do terra e utiliza de repente o protocolo que eu estou passando com um óleo que não é do terra. Então é muito complicado. Então mostre para o veterinário qual é o óleo que foi utilizado no animal, leva o frasco, né? Ou esteja com ele em mão, se de repente for fazer um contato telefônico com o veterinário, para passar todas as informações que ele te pedir, tá? Próximo, por favor. Gente, muito importante isso aqui. Procurem, por favor, ajuda especializada se seu animal come cocô com frequência, se ele dorme o dia todo, se ele fica agitado no final do dia, se ele destrói objetos. Olha aí, que belo esse bonitinho aqui. Olha a carinha dele, que fofo, mas comeu todos os sapatos. Ele está em sofrimento, gente. Destrói móveis, plantas, objetos. Come de mais ou de menos, né? É medroso, reativo, agressivo, faz monta, né? Aqueles animais que querem cruzar com objetos, com almofada, com outros animais. Não é um comportamento animal. Um animal que chora, que uiva, que baba em excesso quando fica sozinho, que se lambe demais, que se automutila. Gente, procurem ajuda especializada. Esses animais estão em extremo sofrimento, tá? Extremo sofrimento e precisam de ajuda, né? Urgente. Então, por favor, os óleos essenciais, eles vão ajudar nos distúrbios, mas eles não vão extinguir, né, a causa. Então, a gente precisa levantar a causa para realmente é, corrigir esse problema, né? E aqui eu quero trazer para vocês as 5 liberdades do bem-estar, para que vocês atentem se vocês estão proporcionando isso para os seus animais, tá? Então, seu animal está livre de fome, de sede, de má nutrição? Lembrando que ração não é uma alimentação adequada, tá, gente? Então, atentem isso, busquem outras formas. Se tiverem dúvidas, perguntem. Eu estou à disposição de vocês. Tem muito material na internet. Busquem de fontes confiáveis, tá? Livre de dor, injúrias e doenças, né? Livre de desconforto. Olha só o que o óleo essencial pode proporcionar, né? Livre de medo e estresse, olha como o óleo essencial pode ajudar, e livres para manifestarem seus comportamentos naturais, né? De cavarem, de correrem ao ar livre, de procurarem seu próprio alimento, de procurarem aquilo que corrija qualquer distúrbio dentro deles, né? Aquilo que eu falei da bioindividualidade dos animais, a automedicação que eles fazem, né? Então, para finalizar, eu chamo a atenção de vocês, gente. Busquem informação de qualidade. Procurem educar com inteligência e não a partir de punição seus animais, tá? Economizem, né? Descobrindo o que é essencial, né, para os animais. Não é uma caminha de R$ 200, tá? Não é uma casinha de R$ 400 que é essencial para o seu animal, né? Mas é o bem-estar, né? Façam suas escolhas de maneira consciente e procurem utilizar produtos que não são testados em animais, né? A gente sabe que o Doterra não testa não faz seus testes em animais, então cada vez a gente fica mais feliz em utilizar a Doterra, né? Então era isso, gente. Caso vocês queiram conhecer meu trabalho, tá? Fiquem à vontade, entrem em contato comigo. Agradeço a atenção de todos, tá? Se quiserem conhecer a metodologia da educação positiva e tirar suas dúvidas, eu estou à disposição, tá? Se sentirem no coração de vocês a necessidade, né, a verdade, e quiserem conhecer a minha consultoria, estou à disposição, tá? O meu trabalho é facilitar a relação de respeito mútuo, né, entre o animal e o dono, o tutor, através de amor e carinho.
tá bom? E agradeço muito a atenção de vocês e vamos abrir para perguntas e respostas, né, Sá? Isso. Ai, obrigada, Rê. Foi muito fantástica essa aula. Amei, amei saber de tudo isso, que eu também não sabia. Eu sou dona de um gatinho, então, na verdade, meus filhos, né? Então, é muito legal isso tudo. Ah, teve uma pergunta da Ana Paula, Hum, da Ana, uhum. que perguntou dos cavalos. E nos cavalos, tem alguma orientação? Aí a gente pode fazer Fantástico. uma aula só sobre isso. Como eu falei, né, dá para fazer uma live só de cavalo. Ana, se você tiver com questionamento, se quiser fazer aqui agora, ou se quiser depois mandar lá para mim no direct, se vocês quiserem fazer algum questionamento, tá com vergonha, não tá com tempo, quiserem fazer lá no direct, fiquem à vontade, lá no Reinventada, que é o meu perfil do Instagram, podem entrar lá e me chamar, a gente discute, se vocês quiserem conhecer a mentoria, fiquem à vontade. Então, boa noite a todos. Muito obrigada por terem assistido a gente. E a gente tenta sempre trazer o melhor para vocês, de verdade. Muito obrigada a todos. E estamos à disposição. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada pela atenção Até de mais. vocês, pela paciência, é bastante coisa, né? Mas Mas aí, valeu aos cada um, poucos a gente gente. vai passando mais informação. Muito Obrigada. obrigada. Até mais.